O Vasco agora, hein? As promessas ficaram pelo caminho, será? Ou será que o dinheiro ainda vai reverter a situação do time no campeonato? O ano começou cheio de promessas. O que a gente quer para o ano que vem é tudo que não aconteceu nos últimos 2 anos. Então, essa palavra sua de caos, ela me leva à palavra de sofrimento. O Vasco não vai sofrer mais. Nós vamos trabalhar muito para não haver mais sofrimento. Só na primeira janela de transferências foi apresentado um time todo modificado. Mais de 100 milhões de reais investidos pela SAF, que passou a gerir o futebol cruzmaltino. Contratações que satisfaziam o desejo do torcedor, como o atacante Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, no ano anterior com 19 gols. Oportunidade da gente trabalhar para fazer história. Vim para cá para isso. Estou muito feliz com a minha escolha. Como eu deixei claro antes, eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. Maurício Barbieri recebeu a missão de recolocar o Vasco no caminho das vitórias. Na verdade, nesse momento, nós estamos saindo atrás. E por que eu vou falar isso? Porque os nossos rivais, eu vou me ater especificamente aos regionais, aos do Rio, tá? Nesse momento, todos eles já têm um elenco formado. Eles vão buscar situações pontuais, mas para um elenco que já está formado, né? Para uma ideia e um conceito de jogo que já está estruturado. Nesse momento, nós ainda não temos isso. O torcedor começou a temporada otimista. O clube tinha acabado de conseguir o acesso para a primeira divisão. E depois de muitos anos, dinheiro não parecia ser um problema. Já o planejamento deixou a desejar. As eliminações na Copa do Brasil e Campeonato Carioca já indicavam que o ano não seria tão fácil quanto sonhar. O Brasileirão foi o choque de realidade. Apesar da boa estreia com vitória sobre o Galo em Minas Gerais, o desempenho não se manteve. Nas 11 primeiras rodadas, foram apenas 6 pontos somados. E o turno terminou como o de pior desempenho da equipe na história. E a gente vai corrigir rotas, sim. A gente entende que erros aconteceram e nós vamos corrigi-los internamente. Há 7 jogos, tudo mudou novamente. A começar pelo treinador. Após a demissão de Barbieri com os maus resultados, o experiente Ramon Dias foi o escolhido para salvar o time do 5º rebaixamento. Junto com ele, mais reforços. Maicon, Medel, Prachedes, Paulinho, Serginho e Verrete já garantiram vaga do time titular. E a lista deve aumentar. Contra o Bahia fez a estreia com a camisa 10. O francês é considerado a estrela do elenco. E a expectativa é que conquiste um espaço no meio de campo. Se comparada com a escalação do início da temporada, apenas 4 jogadores se mantiveram nos 11 iniciais. O goleiro Léo Jardim, o lateral Lucas Piton, o atacante Gabriel Peck e o zagueiro Léo. Além deles, o volante Zé Gabriel, que chegou a ficar 19 jogos. Sem ser relacionado, passou a ser peça fundamental na nova formação. O foco de cada um aqui tem que ser em fazer o melhor, nós, dentro de campo, para depois pensar no adversário, que no brasileiro qualquer jogo é difícil, seja dentro de casa, seja fora de casa. O brasileiro a gente tem que estar preparado para encarar qualquer adversário. A situação na tabela ainda é delicada. O Cruzmaltino ocupa a 18ª posição e está a 5 pontos de alcançar o Bahia, primeiro time fora do Z4. Por outro lado, o desempenho melhorou com a chegada do argentino. Nas últimas 5 rodadas, o Vasco soma 8 pontos, sendo 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Essa é a melhor sequência desde o início da competição. E isto é um mensagem para a gente. Essa é uma mensagem para todo mundo e para os torcedores do Vasco. O Vasco não vai cair. Não vai cair. Haja o que houver, o Vasco não vai cair. Absolutamente. Vamos lutar até o final. Mas não vai baixar. Hagam o que hagam. Não vai baixar. De promessas, o torcedor do Vasco conhece bem. Resta saber se essa será cumprida. Olha a cara aqui, ó, da apresentadora e a cara de Jojo. Não vai cair, certo, Jojo? É o que diz, é o que a gente escutou agora, mas é o seguinte, o Vasco tá em 18º
lugar na tabela, 17 pontos. O torcedor tá triste com a situação, afinal de contas, gente, no ano passado estava na Série B e agora não quer ir para lá novamente. O que pode acontecer? Como é que faz para o Vasco conseguir levantar essa cabeça novamente, Jordana? Segue a linha do Santos, né, que a gente estava falando em relação a essa troca de trabalhos, e no caso do Vasco foi uma troca de elencos. Aí, mas mesmo assim, o Vasco ainda vem conseguindo ganhar, né, mudou bastante, né, do início do campeonato para cá, vem conseguindo bons resultados, e isso é importante para esse projeto do Ramon Dias, né, de não cair. Isso é importante. Isso acaba até meio que embasando essa fala dele. Mas entra no contexto da falta de tempo. Tem que ser um segundo turno praticamente perfeito para não cair. É um segundo turno de muitos resultados positivos, algo que o Vasco não conseguiu. Com o Ramon Dias, de fato, teve essa evolução. A gente até tratou disso aqui no penúltimo programa, falando de algumas questões bem específicas do Vasco, mas tem que ser um segundo turno perfeito, de fato, para não. Jordana, e tem uma pedreira pela frente, sábado que vem vai encarar o Fluminense, que está em 5º lugar na tabela. Sim, aí tem uns adversários que ainda deixa... Mais pedras no caminho, Mais pedras no caminho. Mas eu acho muito legal esse discurso do Ramon Dias também. Eu acho que o primeiro passo é acreditar no seu trabalho e acreditar no seu elenco. Ele vem entregando bons resultados com o Vasco, isso é fato. O Vasco teve uma melhora significativa nas últimas rodadas, mas volto a dizer, vai ter que ser um segundo turno quase que perfeito. É isso, segundo turno com muita fé. E bora! Fala, família Cruz Maltina, mais uma notícia atualizada para te manter informado sobre tudo que acontece no nosso Vascão. Já deixa o like e se inscreva no canal se está gostando do nosso trabalho. Vamos à notícia de agora, hein? Fresquinha. Saiu no site do GE informação sobre o Vasco que vai enfrentar o São Cristóvão em preparação para a volta do Brasileiro. O jogo vai acontecer segunda-feira. O São Cristóvão está na 5ª divisão do Campeonato Carioca. É um jogo treino para manter a equipe meio que em movimento, e possivelmente ele pode testar o Payet como titular. Vamos ver como é que vai acontecer, né? Possivelmente será transmitido ou não pela Vasco TV. A gente não tem a certeza ainda dessa informação, mas vamos torcer para que tenha alguma informação diretamente deles lá, né? No mais é isso. E aí, diz pra gente aí o que é que você acha do Payet tá jogando como titular. É o momento? Ou você acha que ele precisa treinar mais um pouco? Lembrando que voltou quinta-feira agora a treinar, né? Então quinta, sexta, sábado, provavelmente hoje é folga. Então o jogo treina amanhã. Você acha que ele tem condições de enfrentar o próximo jogo como titular? Provavelmente. Diz aí nos seus comentários. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu e até mais.